Hoje eu estou aqui com o meu tio Joaquim Ferreira, irmão da minha mãe, né? Hoje ele vai contar um pouquinho da história, né, da infância, período de escola e outras coisas. Tio Joaquim, é, de onde a família dos meus avós vieram? Assim, antes de ter vocês, para ter assim, a questão de se conhecer, minha avó e meu avô, aí vieram de onde? O senhor sabe a história, mais ou menos? Não, de onde eles vieram, eu não sei não. Eu sei de uma mãe só, que era lá Sim, do sítio Puqueirão, que era lá nas pertences do município de Pocinho. Agora, o papai, eu não sei de onde ele surgiu, porque esse povo dele, os pais dele, só via se mudando. Uma hora sim. estava no canto, outra estava no outro. Aí eu não sei como foi. Sei que se ajeitou sua mamãe lá e aí casaram e foram morar em Puqueirão, né? Sim, porque eu sabia que a família dele era aqui de da Lagoa Nova. Mas tem uma família em Lagoa Nova Só que que é no Urucu, um lugar chamado Urucu, que fica de hum, Lagoa Nova para baixo. Era a família, uma tia de papai, né? Eu acho que agora eu não sei se era irmã do meu avô ou da minha avó. uhum. Eu não sei, né? Pronto, aí de lá do Boqueirão lá, depois desse negócio do casamento, aí já com os meninos, o senhor tem lembrança assim a partir de quantos anos assim de idade? O senhor lembra assim de onde o senhor morava, onde nasceu, se batizou? Eu não sei não. Eu sei porque mamãe contava que eu nasci, eles moravam no Juá, que eu acho, eu desconfio que eles moravam no sítio do meu padrinho, que ele tinha uma propriedade, parece que era até uma propriedade abutada, e eu acho que o papai morava bem lá, nesse canto que ele chamou ele, meu padrinho, para ser o meu padrinho, eu acho que ele morava lá, né? Uhum. Aí eu sei que eu acho que eu nasci lá, eu era assim, desde no documento, no meu registro, era Cid Joá lá. Mas no meu documento, no meu registro, eles botaram Cid Alvelói. Sim. Aí nesse tempo, eu não sei se pertencia nesse tempo, onde eu me batizei era São Francisco, que hoje é Oliveira, né? Hum. Aí eu sei que papai, eu fui me levar para batizar lá. Diz que lá era uma capela, só tinha umas casas. Aí pertencia à Soledade. Aí o padre vinha lá nessa capela celebrar uma missa de mês em mês. Aí papai convidou meu padrinho Vicente, era Vicente, ela era Ana, né? Convidou para ser o meu padrinho e foi batizar lá em São Francisco, que hoje é a cidade de Oliveira, né? É. Aí de lá eu não me lembro mais. Aí eu sei que o Sérgio vieram bem para casa de meus pais, o Sérgio nesse tempo acho que almoçaram bem lá, almoçou lá. E mamãe falava, eu tenho lembrança que mamãe falava que no dia do meu batizado, meu padrinho me deu uma nuvia de cabra. Hum. E ele criou essa nuvia de cabra lá ele fez uma fazenda de um bocado de bicho. Lembro, o que eu me lembro é que quando chegou o tempo que eu acho que ele não podia mais cuidar, aí ele mandou o recado para papai, o que o papai e papai andavam por todo canto, para ver a criação que ele já estava muito entregar, que ele já não podia continuar, né? Sim. Aí eu me lembro disso aí, uma coisa que eu me lembro, que eu fui dessa criação mais papai, aí eu já era um pivetezinho grande, né? Que eu vi mais papai de lá até aqui em Serrote Branca, em Lagoa Comprida, Tanja nessa criação. Aí eu me lembro que até ele lá chamou, tem essa lembrança disso, que ele ofereceu a ele um carneiro que tinha um borrego para ele trocar, para ele ficar com uma nudinha de cabra que se agradasse a Deus, para ele fazer, eu preciso criar para continuar a criação para ele. Sim. Aí trocamos esse troço. Aí eu vinha com essa criação e o carneiro. Quando chegou aqui, o carneiro, o papai disse, nós vamos deixar eu engordar para comer a buchada, e assim aconteceu. E as criações eram um bocado de bicho que eu comprei uma garrota boa. Comprei uma garrafa boa, comprei até um vinho que tinha ali em Lagoa Preta, chamado Vito Grangeiro, né? Eu comprei essa garrota e a bicha ficou a bicha bonita logo. Depois dela grandona, eu vendi, eu não sei o que foi que eu fiz com ela, eu não me lembro mais, né? Aí no caso, aí para ir buscar essas criações, vocês foram a pé de Areal para Oliveira? Era a gente ia aqui por dentro, a gente ia aqui por dentro, para sair do buqueirão, a gente ia aqui pelo Catolé, pela Volta, Sim. Catolé, aí fomos e viemos de trem. Naquele tempo não tinha esse transporte que tinha. Mas no caso, vocês voltaram no mesmo dia?
Não, Dormimos lá, igual ficou aquele lá e meu no outro dia. dia trouxe o Foi no filho. outro dia, tanto cedo. Aí vindo de lá desse local do Juá ou do Avelói, aí vocês vieram morar onde? Aí nós viemos morar, eu acho, isso aí que eu não me lembro. Eu não sei se papai, quando veio morar de lá, já veio direto ali para Lagoa Comprida, Hum. né? Eu não sei se ele veio ali para Lagoa Comprida. Eu sei que de lá para cá eu não me lembro. E aí meu padrinho, eu vou até te dar o nome dele, pode até a família dele lá possa, se quiser, tá ouvindo, Quem né? sabe não Ver. tem gente que Aí vai ver meu esse padrinho vídeo, se chamava Vicente Joaquim de Oliveira. E ela, Ana Francisca da Costa, que ela tinha um apelido de Aninha. né? E até eu me lembro que um dia, papai andava no Pocinho, e ela, depois que ela ficou viúva, aí ela veio morar no Pocinho, aí o papai uma vez foi no Pocinho, viu ela disse, eu quero ver meu afilhado, traga meu afilhado que eu quero ver ele. Aí eu me lembro que o papai me levou em Pocinho, eu ainda era pequeno, era um frangote, né? Hum. Foi depois da história da criação, né? Aí eu fui lá na casa dela, parece que, aí eu não tenho lembrança, parece que ela morava com uma filha lá. Morava uma filha, eu me lembro que lá nós já almoçamos nessa casa, e mas de lá pra cá, pronto. Aí com os tempos, aí papai deu notícia que ela tinha falecido. Aí no caso, mas eles eram do município de Pocinhos mesmo, ou eles vieram de Oliveira para Pocinhos? Ele vinha de lá do Juá, desse sítio Juá, que é o sítio dele, era no Juá. Hum. Agora, nesse tempo, eu acho que, eu não sei se pertencia a Pocinho ou se era a Soledade lá. Se alguém assistir o vídeo, pode ser que lembre desse pessoal, né? É, Sabendo o o nome sítio e de lá, onde eles vieram. eu me lembro do sítio lá, eu não conhecia o sítio todo, mas o sítio até é grande, que houve aquela plantação de agave, era um campo de Sim. agave lá. Aí ele vendeu ao final de Severino Vitor, que é desse Vitor daqui, desse povo daqui debaixo das lajes, né? Hum. E era muito agave, que ele botava muito motor lá, que a gente não tinha meu pai lá. Perto que a gente ia para lá igual um postinho. Aí de lá a gente passava e ia a casa dele lá em cima, fazendo cheio de agave. Porque naquele É, tempo a maior parte da renda era isso, né? Era o era, sisal, o era, pessoal fazia as fibras, fazia as cordas, era, aí era o que tinha para fazer, né? Tinha gente que trabalhava com algodão, era, outros era já com agave, né? era. Aí depois desse período aí, e as escolas, o senhor estudou, E aí como as foi? escolas era o seguinte, porque dali de Serrote Branco, dali de Lagoa Comprida, nós íamos aqui para Serrote Branco. Hum. Ali. Aí ali nós trabalhava no roçado, a gente era mais graúdo, mais criado, né? Aí a gente não ia para a escola. Eu me lembro que Pedro Jacinto, irmão de mamãe, vendia miudeza. Tu sabe o que é Sim. miudeza, né? Aí aquele negócio que foi tirar lá na casa de miudeza, lá em Esperança, e saía vendendo no Chile. Aí lá nesse dia, ele veio de lá para casa, aí nesse dia tinha um higiene lá em casa. Hum. Aí papai fizeram aquela feira lá, papai comprou 2 cartas de ABC, uma para outra para o Padre Mané. Sim. Eu me lembro até que o higiene disse assim, olhou para ele e disse assim, esse aqui vai aprender primeiro. Aí pronto, aí quando eles saíram, nós pensamos que agora ia para a escola, essas cadeiras de ABC foi guardada e mamãe era quem ensinava a gente, foi ensinar o ABC para a gente conhecer as letras, não é que ensinava. E nós nunca fomos para a escola, sabe por quê? Porque naquele tempo você sabe que os pais não Ia queriam pro botar assim na serviço. escola, que era para não perder o serviço, o trabalho, né? Sim. Aí botava, aí nós era porque ele criava muito bicho, mas só tinha vez que tinha 12 cabeças de gado, até mais um jumento e cavalo. E aquilo, quando era na seca, era a gente trabalhando no roçado para lutar com esse bicho, uma ração para esses bichos, e a gente, aí ele não estava nas coisas, não quer para não perder o trabalho, né? Uhum. A gente saía de lá com esses bichos, às vezes vinha da água ali no covão, numa casa, numa cacimba que tinha ali. Lógico que só. Outra hora vinha da água nesse açude aqui, que chamou açude de Arial ali, essa saída por causa É dele, o né? açude velho. Vinha da água assim, já a ocupação dessa. Aí eu me lembro, aí com o Padre Mané, tinha um namoro com o Padre Helena, lá em Lagoa Comprida. Aí por lá congelaram a história de uma escola para nós ir aprender de noite. Aprender de noite. E aí foi eu e o Padre Mané aprender. Aí eu para essa escola, o Padre Mané era noivo com o Padre Helena, que era bem pertinho, o povo da escola, o homem era filho do Padre Helena, esse era o seu filho Severino Martins. E
E acontece que nós fomos pensar ajeitar essa escola lá para nós, e aí nós ia de noite. Ia de noite. E lá nessa escola eu demorei um bocado, eu não sei quantos tempos eu passei estudando lá. Eu sei que lá eu aprendi a escrever, aprendi a ler, aprendi a escrever, aprendi a fazer conta. A conta que eu nunca teria de aprender foi a conta de dividir. Mas aí ela, a professora, era sabida, tinha uma letra que era bem sabida ela. Ela não sabia muito de conta, ela mandava, ela ensinava a letra e o que estava seguindo mais esposo dela ensinava a conta. A gente, sabe? E aí nós ia de noite, aí aquela luz de gás no meio da mesa fumaçando, caprichando na lista da gente, né? E acontece, e assim eu aprendi. Aí depois de eu casado, eu ainda fui estudar. Aí é aquele negócio do Mobral. Aí a gente tentamos namorar lá no Citairé, eu e o Dia. Aí nós íamos para essa escola, uma escola lá perto de noite. E aí depois apareceu uma escola aqui que chamava, para fazer um curso, que chamava curso não sei o que, integrado era um negócio assim. Eu sei que eu ainda estudei mais de ano aqui, passei, eu fiz o curso, eu tenho até o diploma, Certificado, né? eu tenho, que eu fiz. E Aí o senhor era interessado para aprender. era interessante, tinha Mas vontade. e as cartilhas? Ficou guardada? Não serviu para Ficou nada? guardando, já tempo para comprar aquelas cartilhazinhas maiores por ali, né? Foi Foi. evoluindo, né? Para É, outras coisas. é. É porque tem Mané falou que o senhor tinha feito outro estudo para aprender outras coisas, mas não lembrava o que era, não. É curso de educação integrada, me lembrei Sim. agora. É, eu passei Então, aí o senhor fez um estudo mais avançado do que os outros. foi, mas ia pra lá e ia mais namorar com Madeleine. Eu ia namorar, né? E o papai não ligava, porque o papai era pequeno nesse tempo, era Sim. novo, né? Aí depois disso, aí teve assim, as aventuras de Zé Ferreira, né? Umas coisas para aqui, outras coisas para lá. E tinha muito bicho também que ele pegava e dava fim, né? Comprava um Era, bicho bom, aí trocava no doente era. e Aí ajeitava, o doente morria, aí ele era queria que prejuízo. nós comprássemos para nós comprar. Quando é para comprar um bicho, ele queria que nós comprássemos para levar a cona velha grande. Tem aquelas Quer idosinhas já. dizer, isso aí é bom que tem caixa, quando engordar, o peso é grande. E nós não queríamos, porque o Zé era certo, né? Sabia que ia morrer, né? E os tempos ruins, né? Aí pegava o bicho já magro Era, na feira. é, Aí ele pegava os bichos bons, que nem às vezes tinha um cavalo bom, famoso. Aí ele pegava, trocava num burro velho, recebia a volta. Aí às vezes aquele dinheiro ia gastar com remédio para aquele bicho, era, né? era. No fim terminava Eu achava morrendo. que ia Mas para ser. mim era contar bem a história, Ei, né? aí achava que ia ser lucro, dava prejuízo, né? Era, Teve uma história da vez da garrafada, que foi dando um foi. bicho, Eu me botou vocês para segurar a garrafa. parecia com a festa, né? E ele, não, vocês ficam, a gente segura a garrafa, é muito pesado. Quem tinha que dar a garrafa ao bicho. É. Aí sobre o tempo que nós moramos lá ali em Lagoa Comprida. Era lá perto de Montragem. Aí dali ele se mudou para ali, para Serrote Branco. Hum. Aí nós passamos um bocado de ano lá numa casa, morando no casa. Aí depois ele inventou de se mudar para aquela dali, que era perto do Açu e Chico de Nós, naquele dia nós fomos lá, né? Hum. Ali onde uns lagueiros. Foi, ali eu Aí, lembro. aí ali a gente foi, Que era a mesma a luta. casa era bem no alto, né? Era. Aí era a mesma luta, para a história de bicho era a mesma coisa. Hum. Aí ali eu já fui crescendo, ali eu fui, rapaz, dali foi que eu inventei esse namoro com Luzia, que hoje é minha esposa, né? Hum. Aí eu arrumei ela para que para mim foi nas festas do mês de maio, nas noites de maio, que era uma festa durante o mês de maio, toda noite era aquela festa. Era as Ou festinhas, foi na missão de Frei Damião que teve aqui. sim, era as festinhas que mãe podia vir, que eram os da Era, igreja, né? era, Que ele mal deixava ir pros cantos. era. Aí ali eu arrumei esse namoro com ela morava em Lagoa de Pedra. Hum. Aí, dali eu arrumei com ela e para me casar, eu saí daquela casa onde eu moramos lá perto de Chipinho lá. Eu saí, quando foi pro caso, eu saí dali. Aí, sim, aí antes disso, fiquei, né? Esse tempo, aí eu fiquei noivo com ela. Aí passamos 5 anos para casar. Um namoro para noivado, passamos 5 anos. Aí eu inventei de ir no Rio de Janeiro para ver se eu arrumava alguma coisa, para ver se eu comprava um pontinho para eu, né? Hum. Aí fui para o Rio de Janeiro, chegou lá, aí os camaradas que foi do norte daqui,
Aí tinha um encarregado certo dele lá, aí eu fiz tem um trabalho, eu já estou com a obra para começar em Belo Horizonte. Aí nós fomos para lá. Aí lá eu trabalhei entre 7 a 8 meses. Trabalhei lá, juntando uma coisinha, juntando, e vim embora. Aí eu assinei e vim embora. Aí quando chegou aqui, eu tinha deixado um feijão, eu tinha trabalhado, tinha deixado um feijão, o Padre Mané, eu entreguei para o Padre Mané para ele tomar conta para colher, né? Aí eu tinha deixado uma garrota, uma garrota minha e outra, comprei mais dele, nós dois e meia, né? Aí quando chegou aqui, eu ajeitei essas coisas e comprei. Aí comprei aquele sítio ali na Arara. Era só 2 hectares de terra. Comprei ali, aí por ali começou, né? Pronto, aí aquele sítio que o senhor tem ali, pertence ao município de Esperança, é? Esperança. Sim, Arara de Esperança. É. Pronto. Aí, nesse caso, aí, depois que o senhor voltou, teve esse casamento, né? Foi morar nesse sítio lá. Foi. Pronto, aí de lá pra cá, tava todo mundo, cada um no seu cantinho, né? É. Mané já tava com o sítio É. pra lá, o senhor no sítio ali, Paulo Ferreira no sítio lá, né? Padre Mané foi o primeiro a arrumar lá, que tem salto Sim. branco, né? Aí no tempo assim, vocês ainda ali da infância para a adolescência ali, tinha aquele período que tia Flora frequentava lá, né? Vocês pequenos, tempo assim ainda de estudo e tal. Aí ela contava muitas histórias, né? Que minha mãe falava, ela gostava de contar história de Trancoso, negócio de romance, né? Aí meu avô não gostava muito, porque achava que ela vinha botar coisa na cabeça do menino, né? E contar Achava história. que nós já aprendemos aqui. Pronto. Aí, como era assim? Que ela chegava, ela vinha visitar vocês, ou como era? Era porque tinha com ela, tinha a irmã dela, a finada Maria, que era a irmã dela. Essa tia Flora era filha de papai, que ela era irmã da mãe de papai. É. Aí ela vivia na casa do finado Severo, que morava no Machixe, lá de Montada para lá. Morava lá no Machixe. Aí depois foi que eu fui lá, e ela falou com o papai para trazer ela para lá, para ficar. Porque ela era cega, né? A finada Maria. Aí ficou lá. Aí a tia Flora, ela ia trabalhar em Campinas, na casa de uma prima dela, que era filha do finado Neco Maria, da do Convão. Ela era casada com um homem chamado, eu me lembro, chamado isso já assim. Aí ela trabalhava lá na casa dela, era muito de confiança lá, e lá ela arrumava aquele de 15 dias, ela vinha aqui, aliada na Maria de Terra Branco, para trazer, tá? Ela fumava muito para trazer fumo e trazer as outras remissões que precisava para se alimentar, né? Ela fazia tudo, ela dizia, isso aí é tudo por minha conta. Ela se forçava a trabalhar fortemente para manter ela, né? No caso, ela ficava lá na casa de vocês, mas a irmã vinha e trazia os mantimentos. As coisas que ela precisava, quando ela vinha do serviço numa folga, final de semana, aí trazia as coisas dela. Aí, como é que ela arrumava tanta história assim para contar para vocês? Aí ela era contadeira de história, eu me lembro de tudo, nós tinha muita coisa, nós ficávamos sentados ao redor dela assim, ela assim, sentada num troço, assim, num tamborete, nós no chão, escutando, nós achava era bom. Aí papai chegava, e mal, Fulora está contando mentira, não pude aprender a mentir, isso é mentira, Fulora. Mas José, eu não gosto tanto de escutar, e nós achávamos era bom. Aí eu me lembro que ela contava uma história, que tinha uma velha, bem velha, disse que queria casar só com um rapaz de novo, que eu acho que era vizinho dela, né? Foi um rapaz de novo, foi um rapaz, disse que ela só queria Olha casar só com as esse rapaz. arrumação. Aí disse que o rapaz não queria, que ele não queria mesmo, né? Sim. Aí fizeram uma arrumação para ela ir passar a noite dentro de um açude que tinha. Ia tirar a roupa, ficar lá só com a cabeça de fora, passar a noite. Eu disse, se ela amanhecesse viva no outro dia, aí ela ia marcar um dos dois, né, para casar com o que ela quisesse, né? Aí disse que ela era lá dentro d'água, e eles puseram de fora olhando, né? E disse que ela disse que os dentes chega a bater no outro, estalava, e ela dizia, treme, treme, carne malvada, que é hoje tremendo e amanhã casada. Eita, rapaz, Aí quando amanheceu o dia da diabetes, tava dura. morreu. Morreu. Ei, mas ela estava com tanta vontade de casar que aceitou o desafio desse, viu? Aceitou, foi. Com sofrimento. Treme, treme, carne malvada. Que olhava, ó, treme, treme, carne malvada, que hoje tremendo e amanhã casado. Eita, mas não deu certo não. Aí casou mesmo. Tremeu, tremeu, no outro dia enterrada. Foi. Oxe.
Aí contava muita história que eu esquecia muito que ela Tinha contava. história que ela contava, a mãe falava muito que ela contava do Reino Encantado da Lagoa Salgada. Ela contava aquela história aqui do matuto que vinha aqui naquele tempo. Era os viajantes, né, que não tinha transporte É, naquele tempo, eles carregavam era em tropeiro, costa né? de era tropeiro, carregavam em costa de animal. Aí ele vinha desse mundo aqui de baixo, desse Lagoa Grande, Lagoa Nova, e subia, sempre essa esteira, até de patos ele vinha desse em costa de Viajava animal. em muito lugar, né? Aí acontece que diz que quando o cara passou de noite, eu sei que ele ia subindo, eu subia de volta, aí disse que chegou lá na Água Sagrada, estava aquela cidade, e ele foi fumar e coisa e tal, e foi comprar o cigarro, o fósforo, não sei o quê, e, e a dona como pelejando pela acender, pela riscar esse fósforo, que era a caixa, uma caixa que estava zerada, né, que É. não tá, tem coisa estilo aí. Pelejou e o cara, não, depois, ele foi, disse que ele armou a rede nos armadores, uns casarão que tinha, armou a rede e foi deitado. Quando o dia foi todo, ele estava a rede armada, era ele e os outros companheiros. Estava a rede armada nos pau de fado, nas grades de facheiro, outra no museu, não sei o que era, e outro não tinha nada. Aí tinha a história da cobra que disse que tinha ela, essa, vinha uma cobra, aí falaram que naquele tempo era uma papau, tinha aquelas cobrunas, né? Dessa história da É, cobra, eu ouvi falar nessa é, história. é. Aí vinha, disse que aquela cobra vinha, e a fulana dizia que era com um trancinho de ouro, mas disse que Hum. era uma chave, O pessoal falava é, que era um chaveiro na boca é, da cobra. aí disse que ela vinha era chamando o pessoal para matar, o povo acho que a cobra era grande, né? Hum. E disse que a cobra vinha andando e eles olhando, ela disse que ela entrou, ela que a Flora contava, que ela entrou numa boca de numa jarra de boca aberta, ela emburacou dentro. E se tivesse, aí eu já se tivesse matado a cobra, tinha descoberto o recado, que era um Sim. recado cantado. Aí, né, nesses tempos, quando eu estava muito pesado, depois de tempo para cá, o povo parou com isso, não falou mais, né? O pessoal contava muita história ali É, de coisa. é, Dizia que era um reino encantado, tinha uns que via a cidade, aí às vezes passava no outro dia, quando vinha não tinha nada, era só pedra. era, é, Aí não sei, né? O povo é, contava muita história assim. é. E eu sei que acabou essa história de Lagoa Salgada, não tem mais, E ela contava uma história que dizia que o pessoal que fosse para a Feira de Esperança tinha que voltar cedo. Que disse que ia estourar um negócio lá em areia, que vinha e a Lagoa Salgada ia se tornar um braço de mar. Ia inundar dali de areia, que vinha um negócio furando do mar, ia sair por detrás da imagem no altar da igreja de areia. Aí nisso, disse que era um bicho que vinha perfurando do mar, e ia estourar detrás da imagem no altar da igreja de areia. Aí disse, os homens que for para a feira no sábado em Esperança, voltar cedo. Porque disse que isso ali ia inundar tudo, ia parar em Lagoa Salgada. Contava essa história assim, mas eu não sei o que eu é. vou contar muito isso, que tinha uma história de contar que veio um missionário celebrar, foi lá e disse assim, que a areia antigamente chamava bruxachá. Era bruxa chá. Bruxa chá. Aí disse que tinha um missionário celebrando lá, aí dizia assim, aqui bruxachá, e daqui uns tempos um braço do mar. Uhum. Isso que ele dizia, né? É. Aí que disse que aí ia acontecer isso, e até lá, disse que ia represar no Lagoa Salgada. Ia finalizar ali em Lagoa, na Lagoa. Pegava isso ali do brejo tudo, inundava, e esse local aí de água ia parar ali em Lagoa Salgada. Aí, quer dizer que no caso, aqui, lá Ariaque, daquele jeito, que a água ficava alta, né? Aí que espera que ficava a fundo. Teve uma vez que o pessoal estava saindo e ia fazer romaria em Juazeiro. Ia para Juazeiro. Aí o padre de Areia foi e reclamou que lá tinha igreja, não sei para que o povo ia seguir um padre lá na outra cidade, né? Longe. Aí o padre, ninguém falou assim para o padre Cícero. Aí ele mandou um recado para o padre de Areia. Disse, diga ao pároco de lá que ele, em vez de estar prestando atenção em Romeiro, ele vai dar uma olhada na goteira que tem detrás da santa, que está destruindo a imagem. Se for olhar, tinha uma goteira pingando, que tinha destruído atrás da santa todinha, e ele não tinha visto. Ele dentro da igreja não viu. E foi da fé de gente que ia seguir Romaria para Juazeiro. Eu sabia dessa história que parece que a Flora mesmo contava. Eu acho que foi ela, que ela contava desse negócio. Aí disse que tinha essa goteira detrás da santa. Já tinha comido todinha a imagem por trás, de tanto pingar lá. E ele preocupado com os povos, deixando a igreja aqui e indo lá para Juazeiro seguir o Padre Cícero.
Aí o padre disse, ninguém falou para ele, ele mandou o recado de volta. Mandou o recado de volta. Ele disse que ele prestasse atenção na imagem lá, que tinha uma goteira. É que o povo falava muito isso, contaram até, foi ela mesmo que contou, que um pessoal foram, mas parece que foi um povo daqui dos moinhos, daqui Lagoa de Pedra, que foram para Juazeiro, porque isso aqui é de pé, né? Ia No dia do caminho, levava um burrinho com uns troços, né? aí disse que quando era lá, o padre ficava lá no canto, sentado lá, e aquele povo fazia aquela fila para tudo ir lá dentro para tomar a benção. Aí tinha que tomar a benção. Ou se confessar, né? Ou se confessar. Mas disse que era gente, mas ia mais para pegar na mão dele e cumprimentar ele e ver ele. Aí disse que ele disse que uma mulher cochichou assim, numa distância pouco, cochichando no ouvido da outra. E eu pensava que ele era bonito, mas ele é feio. Aí quando ela chegou, ela disse, olha, não se importa com quem é bonito, nem com quem é feio, viu? Cuidado. Não se importa com as coisas, toma cuidado na vida. Ou feio ou bonito, é desse jeito, foi do jeito que eu sei. Ele sabia, ele sabia, né?